Olá, começa agora mais um Stock Analysis Drops. Eu sou André Leal e comigo sempre ele, Arthur Nunes. Tudo bem, Arthur? Fala, André, tudo bem? Seja muito bem-vindo, investidor. Tudo bem. Olha só, no episódio de hoje a gente vai falar sobre a nossa queridinha Google. Mais uma vez, a Justiça dos Estados Unidos quer interferir na empresa. É isso mesmo, Arthur? Exato, André. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos está pensando em separar a Google da Alphabet. Olha só, mas antes de você falar, vamos soltar nossa vinheta? Desmembrar a Google da Alphabet é uma das opções consideradas pelo Departamento de Justiça após uma decisão judicial histórica ter concluído que a empresa monopolizou o mercado de buscas online. A medida seria a primeira investida de Washington para desmantelar uma empresa por monopolização ilegal, desde os esforços mal sucedidos para fazer o mesmo com a Microsoft, 2 décadas atrás. Opções menos severas incluem forçar a Google a compartilhar mais dados com concorrentes e medidas para evitar que a empresa obtenha vantagem injusta em produtos de inteligência artificial. Quer comentar a notícia, Arthur? Vamos lá, André. A Google é constantemente acusada, né, de monopólio. Enfim, aí já é um estudo, já não é uma acusação, né, já é algo constatado, né, que a Google teria o monopólio dos sistemas de busca, né? Existe uma questão seguinte, né? As empresas, nenhuma empresa gosta de ter os seus sites devastados, etc e tal. E elas travam para essa prática. Mas eles não travam para a Google porque eles precisam que a Google esteja sempre se atualizando e colocando lá. Então, cada vez que você atualiza teu site, a Google vai lá, faz uma varredura e vê lá o que tem no teu site, etc e tal, para utilizar os mecanismos de busca. Então, a Google já leva uma vantagem por causa disso. Pelo tamanho dela, as empresas sempre deixam tudo aberto para a Google poder fazer isso. Outra questão é que a Google paga, por exemplo, para a Microsoft, para a Apple, para colocar como padrão no iPhone o serviço de busca da Google. Se não me engano, são 20 milhões de dólares. A gente dá uma confirmada no valor certinho, mas eu acho que é isso. Anuais. E, além disso, tem a questão do Android, né? Que é um sistema da Google e que já embute obrigatoriamente, já sai de fábrica. Então, quando a Google fornece para Motorola, para Samsung, enfim, para os fabricantes de celulares Android, obrigatoriamente tem que ter alguns programas da Google, como o Gmail e como o sistema de busca, né? Então, a Google acaba monopolizando o serviço, né? E o Departamento de Justiça pensa em algumas formas de acabar com esse monopólio, né? Uma delas é que a Google compartilhasse esses dados que ela obtém nos sites quando ela faz essas buscas com concorrentes, né? Evidentemente a Google não quer, né? Eu até como acionista da Google também não quero que ela compartilhe, porque, enfim, ela vai estar dando aí uma munição para o concorrente. Mas é evidente que existe um monopólio nessa área. A Google, eu acho que hoje em torno de 80% dos sistemas de busca deve utilizar Google. Agora, sempre volta à tona esse assunto, né? Foi tentado com a Microsoft. Agora, você acha que vai para frente ou é mais uma vez uma falação para dar uma apertada neles e não vai dar em nada? André, surgiu até aquela questão assim, né? As ações da Google caíram bastante quando surgiu isso, né? E devem aquela questão compra porque caiu, né? E no caso eu já fiquei um pouco pé atrás. Muitas vezes eu acho que é isso, caiu, a empresa é boa, você confia e você vai lá e compra. Eu acho que talvez separar a Alphabet da Google seja uma medida um pouco radical e talvez não chegue a tanto. Mas eu creio sim que, enfim, é um chute, tá? Que o Departamento de Justiça possa colocar aí alguma coisa, ou obrigar a Google vender alguma de suas empresas, né? Ou abrir dados para concorrentes. E daí você teria um impacto maior ou menor em função disso nos lucros da Google, né? Então, eu fico um pouco, nesse momento, sem saber se surgiu uma oportunidade ou não, porque eu não sei o que o Departamento de Justiça vai decidir. Eu acho que vai acabar decidindo por alguma coisa. Provavelmente não vai separar a Google da Alphabet, mas é um chute, tá? Não estou falando... não tenho nenhuma informação para isso, a não ser as que já foram publicadas. Eu acho que é um pouco radical isso, mas eu acho que ele pode exigir a venda de algumas empresas ou compartilhamento de dados, que enfraqueceria um pouco a Google.
Acho que se a gente pegar aí a queda, vamos colocar na tela. Se a gente abre aqui a cotação da Google, né, a gente vê que ela teve uma queda significativa, ela chegou a ser a sua máxima aí 190 e agora 165, chegou a cair a 158. Para quem está esperançoso aí que não mude muita coisa, eu acho que é uma chance de entrada. Fico um pouco receoso pelo motivo da queda, né? Enfim, pode ser que o Departamento de Justiça americano aí tome uma decisão um pouco mais rígida, apesar de achar improvável, e aí a Google realmente tem uma perda de receitas e de lucro em virtude delas. Eu creio até que o compartilhamento de dados, ainda que para a Google não seja interessante, não afete tanto a Google, porque é aquela coisa meio padrão, né? Você utiliza, todo mundo já utiliza, vira o padrão, então assim, precisaria que algo muito ruim acontecesse para a Google para a pessoa trocar o seu mecanismo de busca, né? Então já está lá, já utiliza há anos, eu vou lá e se buscar alguma coisa, digito Google. Inclusive eu não gosto, por exemplo, quando eu uso sem querer o do Bing, porque eu estou usando o Edge, eu abro, eu vejo que eu usei do Bing, eu vou lá, fecho e uso da Google. Porque eu já sei como funciona, etc e tal, então já estou acostumado com aquilo. É aquela questão, até para falar fazer um link com o próximo programa do MOAT, né, que você cria você adestra o usuário, né? E ele usa sempre aquilo lá, às vezes o outro é melhor ou é similar, mas como ele está acostumado, é o que acontece muito, por exemplo, quem utiliza o Windows e Apple, né? O iOS, ou quem utiliza celular Android, quem utiliza celular da Apple, a pessoa acostuma com o sistema operacional e tem uma dificuldade de mudar. Então, acho que acaba acontecendo isso. Por mais que outro sistema de busca seja bom, quem já usa a Google vai continuar usando. Parece que o hábito traz a credibilidade, né? Quer dizer, às vezes você vai num outro e você não acredita muito bem na resposta. Você precisa ir na Google para confirmar, né? Exato. É muito louco isso. Muito bem, então, continuamos de olho na Google, né? Vamos ver como desenrola essa situação. E, Arthur, que tal a gente aproveitar que a gente está aqui, né? E vamos falar sobre a nossa carteira de ações? Antes, eu queria convidar você a seguir o Stock Analysis, assim como acionar o sininho para receber as notificações. Você também pode clicar em curtir para que este conteúdo chegue a mais pessoas. Lembrando que o Stock Analysis é escrito com cifrão no lugar de S. Vamos falar da carteira, Arthur? Olha só, vou botar ela aqui na tela para a gente desenrolar esse assunto. Olha só. Vamos lá, André. Fazer um breve resumo para quem não sabe. A gente começou uma carteira junto com um programa e cada mês a gente coloca $1.000 nessa carteira. Esse mês a gente não colocou ainda, estamos atrasados, né? O mês já está acabando. Então vamos mostrar como ela está antes da colocação dos $1.000. A gente tem hoje em carteira Microsoft, Nvidia, Kefin, que é 360 Digitec, Torme e 20 Partners, que inclusive é uma empresa brasileira. O nosso resultado, então, a gente tem hoje Microsoft caiu 3%, Nvidia subiu 15%, né? Foram feitas algumas compras de Nvidia, né? A gente começou comprando a 79,75 e a última compra 124,58. Está acima de todas as compras, né? Principalmente a primeira, mas está acima de todas as compras. 360 Digitec subiu 26,13, também dando um excelente resultado. Torme 14,68, ela tinha subido mais, deu um retorno. 20 Partners subiu 1,37. Então, essa é a nossa carteira, e agora por ordem de patrimônio. A gente fez vídeo sobre todas essas ações que a gente comprou. Se você quiser assistir, está aqui no nosso canal do Stock Analysis. Tem um cardzinho aparecendo aqui em cima com todos os episódios. Fique à vontade para conferir. Siga. Exato. Então, além das ações, a gente tem aproximadamente não, a gente tem 16,81% no ETF, que é o BIL. E a gente costuma manter em torno de 15%, 20% mais ou menos na renda fixa aí para guardar uma boa oportunidade. A gente acabou até perdendo aí em virtude da correria, né? A Nvidia caiu bastante, mas a gente já tinha uma exposição bem grande, né? A gente tem 51% da exposição em ações de Nvidia, 43% da carteira em Nvidia. A gente acabou não pegando a queda dela, né? Caiu bastante aí no começo do mês, a gente não fez nova compra. A gente está querendo comprar Banco Inter, eu já tenho Banco Inter na minha carteira pessoal, só que subiu bastante esse mês, subiu 20% esse mês. Vou colocar aqui para vocês verem. A gente vai fazer, inclusive, um programa sobre o Banco Inter, eu gosto bastante. Ele praticamente dobrou na minha carteira e continuo achando uma ação interessante.
Aí nos últimos 12 meses subiu 74%, só que esse mês subiu 20%. A gente está com uma internet meio ruim aqui, não está aparecendo o gráfico, né? Mas dá para ver aqui subiu 20%, então está na máxima, muito próximo da máxima. Exatamente da máxima, né? Máxima do mês, máxima 52 semanas, 767. E a gente vai aguardar cair um pouquinho para entrar em Banco Inter. Então a gente vai entrar aí com 40% desses $1.000 em Microsoft e os outros 60% a gente vai pôr no BIL e aguardar uma oportunidade para de novo entrar, aguardar um ponto de entrada aí no Banco Inter. Bom, a gente fez a compra de Microsoft, compramos mais $400 em Microsoft, o que deu 0,96 de uma ação, né? Não chegou a dar uma ação inteira. E a gente vai passar lá para o Status Invest e vai continuar seguindo aí a nossa carteira do canal. Mais para frente a gente mostra de novo como é que ela está. Muito bem, o Stock Analysis Drops vai ficando por aqui. A gente volta a qualquer momento com maiores informações, notícias e afins sobre o mercado de investimento. Um grande abraço a todos, até a próxima.